Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês na disciplina de Seminário de Pesquisa em Educação 7. Já estamos concluindo o curso, um longo caminho trilhado até aqui. E agora, nessa disciplina, nós vamos preparar para a escrita do TCC. Como? Atualizando os nossos saberes e pormenorizando esses saberes com relação à escrita de um artigo científico. A proposta da disciplina é que, a partir da ação que você desenvolveu na disciplina de Seminário de Pesquisa em Educação 6, você possa escrever um artigo de relato de experiência. Para que a escrita desse artigo? Primeiro, para que você possa ter a experiência de escrever um artigo nesse formato. E em segundo lugar, como eu já mencionei, para preparar você para a escrita do seu TCC. Então eu indico que a ação que você tenha desenvolvido, que tudo que você vai fazer nessa disciplina esteja relacionado ao seu trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque desse modo você vai conseguir otimizar as suas ações. Você não vai precisar escrever o mesmo trabalho 2, 3 vezes. E nem ficar fazendo várias leituras sobre temas diversificados e não conseguir aprofundar em nenhum deles. Então, retome a ação que você desenvolveu na disciplina de Seminário de Pesquisa em Educação 6, uma ação prática na escola. Algumas pessoas fizeram entrevistas, outras fizeram gravações de aulas, outras pessoas fizeram trabalhos com jogos, com construção de brinquedos, análise de brincadeiras, peças teatrais, em temas diversificados. Então agora você retoma essa ação prática que você desenvolveu na escola e vai escrever um artigo de relato de experiência. Então, no decorrer da nossa disciplina, nós vamos desenvolver a introdução do artigo, vamos fazer o desenvolvimento e as considerações finais, ok? Retomando a ação desenvolvida na disciplina anterior. Então, muita concentração, foco e lembre-se, não é mais uma disciplina, é a preparação para a escrita do TCC, ok? Então vamos lá. Bom, caminhos trilhados. É importante relembrar nossa trajetória no Seminário de Pesquisa em Educação 6, na qual você desenvolveu uma ação prática na escola e compreendeu o que é um artigo de relato de experiência. Então, entender o que é um artigo de relato de experiência não é novidade, já estudamos sobre isso. Mas agora você vai escrever o seu artigo. É o momento de entrelaçar teoria e prática e desenvolver um texto ancorado cientificamente, embasado em diversos autores e autoras que você já estudou ao longo do curso de pedagogia. Então, será um trabalho de dedicação, vai exigir tempo. Então, separa um tempinho aí para a dedicação da disciplina. Mas também vai ser um trabalho que vai preparar você para o seu TCC. E vai preparar você para concluir com êxito, ter bastante sucesso no seu curso de pedagogia. Bom, e o que é um artigo? Um artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Isso de acordo com a NBR 6022. Então, na NBR 6022 também explica para nós que o artigo no formato de relato de experiência é um artigo em que você relaciona a sua prática profissional com uma teoria. Então, para ser um relato de experiência, é necessário que tenha se desenvolvido uma ação prática. E essa ação já foi desenvolvida na disciplina anterior.
Então agora é continuidade. O nosso processo de formação, ele não tem uma análise pontual, principalmente na disciplina de seminário, que é uma disciplina que vem sendo desenvolvida desde o início do curso com esse caráter de entrelaçar vários conteúdos que vocês estudaram nas outras disciplinas do curso. Então, cada um tem um tema diferente para trabalhar. Um tema que você já estudou, que você já conhece. Agora, o que nós vamos fazer? Treinar mesmo a escrita, a técnica de um artigo científico no formato de relato de experiência. Bom, artigo de revisão de literatura versus artigo de relato de experiência. A revisão de literatura analisa e discute trabalhos já publicados em um determinado tema. É uma questão de estado da arte, um artigo que vai trazer a análise problematizada de outros trabalhos já escritos sobre o tema. Agora, no relato de experiência, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar a maior compreensão de uma teoria por meio de uma experiência prática. Então, significa que no relato de experiência não há embasamento teórico? Não. Como já está descrito aqui, o relato de experiência diz para nós de uma maior compreensão da teoria. Mas essa teoria vai ser compreendida através de uma ação prática. E a prática você já desenvolveu em um ambiente educacional na disciplina de Seminário de Pesquisa em Educação 6. Muitas pessoas podem não ter desenvolvido essa ação prática, ter tido algum problema no decorrer da disciplina de Seminário de Pesquisa em Educação 6 e não ter desenvolvido essa ação. Você que ainda não desenvolveu a sua ação prática na escola, desenvolva, porque não é possível escrever um artigo de relato de experiência sem ter uma experiência prática para ancorar teoricamente, para aumentar, né, a explicação de uma teoria. Então, tem sim que fazer a intervenção, a ação prática sobre o tema que você escolheu, certo? Sem essa ação, não é possível escrever um relato de experiência, porque a experiência, de acordo com Jorge Larossa, é o que te passa, o que te acontece, o que te toca. Então, algo que você viveu, que você traz junto com você e que te modificou de alguma forma. Isso é uma experiência. E o artigo de relato de experiência, ele tem essa característica. Ele tem que demonstrar a relevância prática, intelectual, social e cultural da ação que você desenvolveu. Isso amplia as possibilidades de uma teoria. Ok? Continuando. De modo geral, os componentes de um artigo têm que ser o título, autores, resumo e palavras-chave como elementos pré-textuais. Introdução, desenvolvimento e considerações finais como elementos textuais. E as referências bibliográficas como elementos pós-textuais e também pode ter alguns anexos. Claro que esse formato varia de acordo com os métodos e técnicas de pesquisa que estão sendo empregados. Para o artigo de relato de experiência, seções e subseções podem ser utilizadas no tópico da introdução e do desenvolvimento. Isso depende de como você vai fazer as análises da ação prática que você desenvolveu. Qual será a maneira de abordar teoricamente e de problematizar essa ação prática? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que deve ter na introdução, quais são, o que é indicado que você escreva em cada um desses componentes aqui do artigo científico. Quem nunca escreveu um artigo, às vezes pode ficar um pouco assustado com essa proposta, mas não fica não. Artigo é um texto com esses componentes que estão indicados aqui. E em cada componente desse, você vai desenvolver um pouco do seu tema.
Bom, na introdução é a parte inicial do artigo, onde devem constar as delimitações do assunto tratado, os objetivos do trabalho e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Então, na introdução é indicado que você use apenas citações indiretas e que escreva um texto com as suas próprias palavras, não faça cópias. É o seu trabalho, é o relato da sua experiência. Não faça cópias. Escreva seu texto aqui na introdução, um texto com 2 a 3 páginas, em que você vai situar o leitor, a leitora, com relação ao tema que você escolheu. Justifique aqui na introdução por que você escolheu esse tema. Qual a relevância desse tema para os estudos teóricos relacionados a ele? Cite, escreva, conte com as suas palavras um texto de autoria. Na introdução ainda, se introduz a temática, apresenta os conceitos elementares para a compreensão da mesma e traz consigo a contextualização embasada com um referencial teórico bem estruturado e atualizado. O final da introdução deve assinalar para a importância e mérito científico do trabalho, sua relevância social e as implicações de possíveis resultados na melhor compreensão de fenômenos, expondo os objetivos do trabalho de modo que o leitor tenha uma visão geral do tema abordado. Então, situe aqui no finalzinho da introdução qual é o objetivo do trabalho, ok? Dessa maneira, você já desenvolveu a primeira etapa do artigo. Escreveu um texto com as suas próprias palavras, usando preferencialmente citações indiretas e fazendo esse momento de contextualizar o leitor, de deixar o leitor situado com relação ao que ele vai encontrar no decorrer do texto. No desenvolvimento. O desenvolvimento eu considero a parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções que variam em função da abordagem do tema e método. Quando você for escrever seu artigo, não escreva assim desenvolvimento como um tópico. Use um outro título. Pense, como eu disse, nas partes do artigo como produções textuais que devem estar relacionadas umas com as outras. Claro, o desenvolvimento tem que estar relacionado ao que você indicou na introdução, mas é um novo texto que vai ter aproximadamente 4 páginas, no qual você vai colocar ilustrações. Se você desenvolveu na sua ação prática uma entrevista, você vai destacar aqui no desenvolvimento as partes principais das entrevistas que você fez. Se você desenvolveu uma gravação, uma videofilmagem ou um teatro, você vai descrever o que você fez aqui no desenvolvimento do trabalho. Agora é o momento do embasamento teórico mais aprofundado, de fazer citações longas, de conversar com autores e autoras que abordam o tema que você escolheu para desenvolvimento da ação prática. Ok? Então pense no desenvolvimento como uma parte que vai dar sentido ao seu artigo. É ele que vai dizer para nós qual que é a relevância desse trabalho que você está escrevendo. Será que esse trabalho vai ajudar outras pessoas, outros profissionais da área da educação a repensar suas práticas? Escreva com essa intenção, com a intenção de trazer mudanças, de trazer expectativas diferentes, outros olhares para quem estiver lendo o seu trabalho. Não repita, não copie, não faça como você tem visto outros fazerem. Faça diferente, crie, né? Seja capaz de inventar. E aqui no desenvolvimento
é o momento de você mostrar essa criatividade, que é necessária para as práticas educacionais. No desenvolvimento também, além da fundamentação teórica do artigo de relato de experiência, você deverá descrever a ação prática que você já desenvolveu na disciplina de seminário 6. E é importante destacar a relevância deste relato de experiência para a formação pessoal e vida acadêmica. E devido a isso, recomenda-se apresentar valores e conhecimentos agregados ao longo da atividade, ação prática relatada. Então aqui, no desenvolvimento, conte um pouquinho de como foi para você desenvolver uma ação prática na escola. Algumas pessoas fizeram ações que duraram uma semana, como por exemplo, teve uma ação com crianças autistas. E nessa ação, a estudante propôs várias brincadeiras e foi desenvolvendo essas brincadeiras com a criança e observando como que ela conseguia apreender, compreender os diferentes tipos de brincadeiras que estavam sendo propostas. Então, nesse tipo de trabalho, muito conhecimento para além das teorias estudadas foram agregados para a vida dessa estudante. E ela já começou a relatar isso naquele texto que nós escrevemos na disciplina anterior, que inclusive você deve retomar esse texto escrito na atividade 4 da disciplina de Seminário de Pesquisa em Educação 6 e usar esse texto aqui no desenvolvimento do seu trabalho. Bom, como eu já disse, tabelas e figuras podem ser incluídas quando necessárias para garantir melhor e mais efetiva compreensão dos dados, desde que não ultrapasse o número de páginas permitido, porque para a escrita do artigo na disciplina, eu proponho algumas páginas, né? Eu faço uma delimitação do número de páginas. Então, desde que não ultrapasse esse número de páginas que está delimitado lá na atividade da disciplina, você pode usar tabelas e figuras à vontade. Bom, e as considerações finais? Nas considerações finais, nós vamos ter a parte final do artigo, na qual se apresentam as considerações correspondentes aos objetivos e hipóteses. Nas considerações finais é importante que você faça uma retomada, não uma cópia, uma retomada dos seus objetivos. E veja se os objetivos que você indicou inicialmente na introdução foram alcançados. E a partir daí, você vai propor também, é muito interessante, artigos em que nas considerações finais nós encontramos propostas para novos trabalhos. Você pode propor uma continuação do trabalho que você já desenvolveu, pode propor outras ações práticas. Quem sabe as suas propostas não serão desenvolvidas pelos seus colegas e suas colegas de turma, que depois vão ter oportunidade também de ler o seu artigo. Faça um bom trabalho, se dedique, porque não é apenas cumprir a atividade e receber uma nota para a disciplina de seminário 7. Esse trabalho é o trabalho inicial, o trabalho que vai subsidiar o seu TCC. A partir desse trabalho que você vai apresentar para o seu orientador, sua orientadora, você vai poder ampliar e fazer outras considerações, desenvolver outras considerações de acordo com as orientações que você receberá para o TCC. Mas é claro, quem fizer um trabalho bem feito aqui vai ter mais facilidade de continuar nas disciplinas seguintes e com certeza terá sucesso. Bom trabalho para vocês, parabéns por terem chegado até aqui, é um momento muito especial do curso de Pedagogia, já estão concluindo o curso, muitas lutas, muitas barreiras e com certeza muitas vitórias. Se dediquem bastante na disciplina e qualquer dúvida estarei à disposição de vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Muito obrigada!